E aí vem uma coisa interessante, uma base, uma premissa importante da nossa cosmovisão. Nós somos seres relacionais, não seres individuais. Apesar de sermos indivíduos, nós fomos criados para. O vetor é sempre para fora. Eu fui criado para um relacionamento. E quando a gente vê isso na Bíblia, a gente vê ali muito desde o comecinho de Gênesis. E eu falo que a complexidade de Gênesis 1, 2, 3 e 4 é extremamente curto, né, os versículos, mas com verdades muito grandiosas para nossa compreensão a respeito da nossa cosmovisão, né? A Bíblia vai focar na relação. Ela nunca vai falar do indivíduo, apesar da gente viver, e aí está o primeiro choque. Apesar da gente viver hoje numa cosmovisão predominantemente individualista, hedonista, egocêntrica, que valoriza o ser humano como dono de si mesmo, dono da sua verdade, a Bíblia não foca nisso. A Bíblia vai focar sempre nesse vetor para fora, né? A gente foi criado para. Ela vai focar sempre no relacionamento, na relação. A gente começa tendo ali o primeiro exemplo da Trindade. É um Deus triuno, é um Deus que se relaciona. Você só pode amar quando você se relaciona, porque senão seria um amor a si mesmo. Mas amar ao outro é a premissa, envolve o para, o vetor para fora, o relacionamento. E eu acho interessante que lá no relato da criação, Deus primeiro cria o homem e espera ele perceber que não é bom ele estar sozinho, que não é bom ele estar ali. Ele começa a observar, o homem mesmo vai observando que todos ali têm um parzinho, têm um outro de si, e ele não tem. E ele pede para Deus. O homem pede, eu não quero ficar só, né? E aí Deus fala que não é bom que o homem esteja só. E faz uma cuidadora, faz a Eva, né? A mulher, a parceira. E aí é interessante, eles se tornam uma só carne. A questão da unidade é fundamental também na Bíblia, né? Então a gente vê o vetor para fora de ser criado para, a gente vê a relação sempre presente e essa relação sendo coroada com a noção de unidade. Então, a trindade é unidade, o casamento, homem e mulher, é unidade, nós com Cristo devemos ser unidade, e o corpo de Cristo, pensando em igreja, a gente também pensa em unidade. E aí a gente vai vendo os pequenos grupos se formando, até o grupo maior como corpo de Cristo. Ou seja, biblicamente, o que nós temos de mais importante, o foco principal é o relacionamento, porque é onde se expressa o amor de Cristo. É o único canal em que eu tenho verdadeiramente ali o amor de Cristo passando. Então, essa ideia de focar demais no indivíduo, e hoje a gente vê muito isso em algumas terapias, né? E a gente vê as pessoas falando, não, que eu tenho que pensar mais em mim agora. Agora eu vou deixar de pensar nos outros, vou pensar em mim, vou só olhar para os meus. Claro que tem algumas pessoas, estou só pontuando aqui, que tem algumas pessoas que precisam aprender a amar a si mesmo, para depois amar ao próximo. É esse o mandamento. Amar a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Nesse aspecto é fundamental você entender que você é criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, filho do Altíssimo. Isso é importante. Mas o que a gente observa hoje de corriqueiro é uma valorização extrema dos meus desejos, das minhas necessidades, em detrimento do outro. E isso foge completamente da cosmovisão bíblica. Gostou do conteúdo assistido? Então clique na descrição e assista o vídeo completo.